Então, eu vou começar então me apresentando, contando um pouquinho mais da minha história. Então, como eu falei, eu sou a Teacher Samantha. Eu originalmente nasci em Porto Alegre, mas quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, então minha família se mudou para os Estados Unidos. E a gente ficou um tempo lá, depois voltou para o Brasil, depois voltou novamente, depois voltou para o Brasil e depois eu decidi, então, quando eu completei 21 anos, eu decidi morar sozinha lá. E eu fiquei lá até mais ou menos 28, 29 anos. Então, eu fiz parte do ensino fundamental lá, fiz todo o ensino médio lá, fiz faculdade lá e fiz um curso lá que chama English as a Second Language. Completei todo esse curso e hoje então eu sou formada em pedagogia. E na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu estava grávida. A minha primeira escolha nunca foi. Eu gostava de dar aula quando eu era adolescente, jovem assim, mas eu não pensava em ser professora. Mas quando eu engravidei, eu procurei uma coisa com um horário um pouquinho mais flexível durante a minha gravidez. Foi quando eu comecei a dar aula de inglês. Eu dava aula de inglês em company, onde eu ia nas empresas e dava aula de inglês para os executivos das empresas. E na verdade foi onde despertou uma paixão que eu nem sabia que eu tinha. Eu comecei a gostar muito de dar aula e eu troquei de carreira, na verdade, para ser então professora de inglês, porque despertou em mim essa vontade, essa paixão por ensinar. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu trabalho então desde aquela época, já vai fazer quase 20 anos isso. E na verdade eu comecei trabalhando com adultos, depois eu fiz alguns cursos de especialização para trabalhar com crianças. E a maior parte do tempo eu trabalhava de criança até adulto, então eu sempre eram idades bem variadas e tenho então experiência de dar aula para os bem pequenininhos, até já dei aula para pessoas com uma idade até mais avançadas, e cada um tem uma técnica diferente, cada um tem uma forma diferente que a gente usa para poder desenvolver, para poder fazer com que a pessoa cresça na língua, desenvolva a língua. E assim, às vezes as pessoas me perguntam qual a faixa etária que você mais gosta de dar aula? E eu realmente não consigo responder essa pergunta, porque para mim, cada faixa etária tem o seu encanto. Então é muito legal dar aula para criança e ver que eles aprendem com uma naturalidade, eles não ficam ansiosos durante a aula quando a gente fala só inglês, se eles não entendem, eles perguntam. E ao mesmo tempo, assim, é muito gostoso também ver um adulto se redescobrindo nisso. Às vezes um adulto que pensava que nunca ia poder aprender inglês porque não foi bem na escola, então pensava assim, inglês não é para mim, não adianta, não vou conseguir. E aí tu vê ele redescobrindo isso e ele conseguindo aprender, conseguindo ter fluência para se comunicar. Então isso é muito gratificante também. Então eu não. E a mesma coisa, trabalho com os adolescentes, é completamente diferente, então eu não sei dizer assim qual a faixa etária que eu mais gosto. Eu gosto, na verdade, de cada projeto, né? Eu gosto daquele desafio ali para aquela faixa etária. Então esse é um pouquinho da minha história profissional.